Olá, faz um tempo que eu não faço vídeo algum, eu queria fazer já há um bom tempo. Nós passamos de 300 seguidores, eu queria fazer um vídeo, não consegui. Alguém andou compartilhando gentilmente vídeos, passamos de 335 por aí. Isso é bem bacana para um canal Mequetrefe assim. E ontem me chega uma pergunta que me dá um bom ensejo para fazer um comentário, né? E voltar a fazer um comentário depois de mais de mês ausente. Um amigo lá de Pernambuco me pede para falar sobre diferenças principais entre IELB e SLB. IELB é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e SLB é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Eu vou tentar ser imparcial, é claro que isso é um pouco difícil porque eu sou parte da IELB, e é claro que eu tenho então preferência por motivo teológico, por motivo confessional por ela, uma identificação maior. Mas eu vou tentar ser mais informativo do que opinativo e tenho, é bom dizer, um grande apreço pela ISLB e um profundo respeito. Né? Não tive uma convivência com comunidades de fé ligadas à ISLB, mas eu tive uma convivência e tenho uma convivência muito agradável com o pessoal da ISLB em âmbito acadêmico. Né? Há 6 anos praticamente resido em São Leopoldo e há praticamente 6 anos participo de grupo de pesquisa na Faculdade Zeste, que está ligada à ISLB, e publiquei em artigos em revistas acadêmicas ligadas à ISLB, participei de eventos, ou seja, sempre fui muito bem acolhido, muito bem recebido e respeitado. E eu, de minha parte, também valorizo isso, respeito e agradeço muito por tudo isso. Mas também podemos falar de diferenças de forma respeitosa e honesta, né? E esse meu amigo, então, ele me dá uma lista de pontos de interesse e facilita o meu trabalho. Primeiro por que que uma dessas igrejas aceita todo o livro de concórdia e a outra não? Eu vou dizer que a IELB não é que ela só aceita o livro de concórdia, né? Ela aceita, ela o recebe e ela o confessa. Né? Ela confessa o que está no livro de concórdia como sua doutrina, como sua norma. Isso surge, né, desde o século XVI, a ideia da fórmula de concórdia, a ideia de formar o livro de concórdia, é a ideia de uma busca por uma uniformidade, né, para resolver as diferenças e todo mundo concordar. É isso aqui. E a IELB está num grupo de igrejas luteranas que pensam assim: nós precisamos concordar com tudo isso, porque isso é que nos faz fiéis à tradição luterana, é isso que nos faz fiéis, no nosso entendimento, à doutrina bíblica. Então, confessemos todos, e assim todos pensam igual sobre tudo isso. As comunidades vão saber, quando recebem um pastor do sínodo, o que ele pensa sobre várias questões, sobre duas naturezas de Cristo, sobre Santa Ceia, sobre lei, uso da lei, uso do Evangelho. Bom, o pastor pensa isso porque ele subscreve o livro de concórdia. Todos os pastores do sínodo subscrevem o livro de concórdia. Não precisamos ficar pensando qual será a opinião dele sobre cada ponto. Essa uniformidade é o ponto que eu vejo como central, né? Enquanto que na ISLB se preza não tanto pela uniformidade de pensamento em diversos pontos, mas se valoriza a diversidade teológica. Isso fica muito claro que lá em 1999 ou 2000 por ali, circulou na ISLB a ideia de talvez se tomar o livro de concórdia também como norma de fé, ele como um todo. E o argumento contrário a isso que surge dentro da própria SLB revela o motivo, né? Um motivo que me parece muito significativo. Que era o seguinte: alguém disse, olha, a ISLB surge já lá com o sino do Rio Grandense, querendo preservar e respeitando a diversidade de pensamento teológico dentro de si. Isso se tornou um traço característico, um traço identitário, de certa forma, da ISLB, haver uma diversidade e um respeito por essa diversidade de pensamento teológico. Se hoje, esse é o argumento, né, contrário, se hoje nós adotamos todo o livro de concórdia assim e colocamos todo mundo tem que subscrever isso daqui, a gente estaria indo contra um princípio, uma parte da identidade e história dos próprios sínodos que compõem a SLB. Né? E isso é interessante, ou seja, é justamente o motivo que nos leva a valorizar o livro de concórdia
faz com que pensem assim, olha, para a gente isso aqui não vai ser interessante. E, de fato, a diversidade teológica existe no âmbito da ISLB até hoje, enquanto que na IELB existe uma tendência muito maior a ter uma uniformidade teológica, né? Isso é bem óbvio se a gente olha os centros de formação, né? A IELB tem um centro de formação de pastores, que é o Seminário Concórdia, mesmo quando havia dois há algum tempo, havia um em São Paulo também. Mas havia os dois estavam em harmonia pela sintonia com o livro de Concórdia, enquanto que na ISLB, ainda hoje você tem 3 centros de formação, a Faculdade Zeste aqui em São Leopoldo, que acolhe uma diversidade teológica dentro dela mesma, mas que é muito conhecida por linhas teológicas mais progressistas, né? Você tem em Santa Catarina, em São Bento do Sul, a FLT, que tem uma abordagem muito mais conservadora até das escrituras, e tem uma orientação pietista. E você tem em Curitiba também formando ministros e ministras para a ISLB, aqui é uma diferença também, né? Enquanto que a IELB só tem ministros, pastores, a ISLB tem pastores e pastoras. Então lá em Curitiba você tem da ISLB também a FATEV, que tem uma abordagem muito mais evangelical, né? Uma perspectiva muito mais evangelical. E aí você pode perguntar como que essa diversidade toda convive dentro da ISLB, não há rusgas, não há discussões. E sim, há discussões, há desentendimentos. De fora mesmo a gente percebe isso, que às vezes alguém escreve alguma coisa, alguém de um grupo escreve uma coisa, e o outro grupo não... Pensando no âmbito teológico mesmo, né? Não pensando nas pessoas do Facebook, pensando em acadêmicos, gente de teologia. E aí o outro responde, às vezes tem que sentar e conversar, né, fazer um evento para tentar chegar a um acordo. E assim vão caminhando, né, com essa preservação da diversidade em negociação, em diálogo e buscando uma convivência de posicionamentos diferentes. E aí você vê como são histórias bem distintas, né, e objetivos bem distintos. E aí por isso tem a ver com o livro de Concórdia. Outra coisa que ele pergunta é sobre o acordo conjunto sobre a justificação com a Igreja Católica Romana, né? Por que uma valoriza esse acordo e a outra não? A ISLB valoriza esse acordo e veja que a ISLB está afiliada à Federação Luterana Mundial, que foi quem, né, uma parte dela que providenciou esse acordo com a Igreja Católica, com uma comissão da Igreja Católica Romana. Então, já por estar ligada à Federação Luterana Mundial, já havia uma tendência a ver com bons olhos essa iniciativa, ou o resultado dessa iniciativa, né? E aí eu vou dizer que em âmbito internacional repercute ou se manifesta também algo que nós vimos aqui em âmbito brasileiro, né? A ISLB se liga à Federação Luterana Mundial, que reúne igrejas luteranas dos mais variados tipos no mundo inteiro e que é enorme. A IELB se liga a um concílio luterano internacional que reúne uma quantidade menor de igrejas, todas elas com uma abordagem mais conservadora das escrituras e todas elas com uma valorização muito alta do livro de Concórdia como um todo, né? Então você vê, é o que temos aqui mais ou menos em âmbito mundial. Esse grupo de igrejas que está junto com a IELB, então, eles não viram o resultado do acordo sobre a justificação como muito positivo, porque entenderam que não se alcançou realmente um acordo num nível mais profundo, né? Talvez houve um acordo nas palavras, mas não nos sentidos plenos das palavras, né? Não satisfez. A iniciativa até é interessante, é vista como interessante, né? Até porque essas igrejas, a IELB inclusive, participa de diálogo com a Igreja Católica também, mas um diálogo que não tem a pretensão de correr muito, né? Ele é bem vagaroso e bem mais respeitoso. Mas respeitoso, eu quis dizer. Mas veja bem, aqui então temos outra diferença que é em relação ao ecumenismo, né? Da ISLB e IELB. Enquanto a ISLB é uma valorização muito grande do ecumenismo, inclusive de celebrações ecumênicas, o entendimento da IELB nós valorizamos o diálogo ecumênico, ou seja, se vamos sentar entre teólogos para conversar sobre diversos assuntos com diversas igrejas, ok,
é muito interessante, isso é muito proveitoso para todos. Por outro lado, entende-se na IELB que não se deve dar o passo para a celebração ecumênica, para celebrar junto algo, se a nossa doutrina é diferente. Né? Primeiro teríamos que ter uma concordância na doutrina para depois ter uma prática litúrgica em conjunto. É uma perspectiva sobre relações ecumênicas. Né? A outra perspectiva seria, olha, vamos dar uns passos na parte prática e deixar questões doutrinárias um pouco em segundo plano ou chegar a acordos mais provisórios e acordos com mesmo mantendo diferenças, né, sem grandes problemas. Mas veja que são perspectivas bem diferentes, né? E eu acho que seria interessante que houvesse respeito sobre as perspectivas também. Não sei exatamente se nós avançamos nesse ponto. E aí ele pergunta sobre questões litúrgicas. Eu vou dizer que há uma semelhança muito grande litúrgica entre comunidades que valorizam a liturgia, na ISLB e na IELB, que valorizam a liturgia tradicional. Na ISLB, nas últimas décadas, isso é bem falado, houve uma retomada, houve um interesse, um investimento muito grande de pesquisa e de divulgação de práticas litúrgicas, né? E houve retomada de algumas coisas muito bonitas, construções de coisas muito bonitas que favoreceram não só a eles, mas também a nós, de certa forma, porque publicaram muita coisa preciosa nesse âmbito. De modo que hoje não há tanta diferença. Inclusive eu conheci um casal de Porto Alegre, já idosos, que foram membros da ISLB toda a vida e já ali na casa dos 70 anos de idade, eles tinham dificuldade de chegar até a comunidade deles da ISLB e pensaram assim, tem uma IELB aqui pertinho, nunca entramos numa IELB, vamos ver como é, né? Diz que é luterana também, vamos ver como é. E aí eles me disseram assim, olha, a gente achou que é a mesma coisa, o culto foi igual, né? Então de certo, é verdade, assim, né? Pode haver essas coincidências muito grandes. É claro que tanto no âmbito da ISLB quanto na IELB, nem sempre a liturgia hoje em dia é tão semelhante assim, é tão tradicional. Né? Mas quando se valoriza a liturgia tradicional, vai ser muito semelhante. E aí ele pergunta assim, uma pergunta bem direta, né? Se na ISLB há espaço para quem não é liberal na teologia ou se lá é um imperativo ser liberal. Eu diria que mais do que liberal, vamos ampliar, né? Não conservador, né? Se há espaço para quem não é conservador teologicamente, para quem é mais progressista teologicamente. Como eu falei da diversidade, há espaço para quem não é liberal, para quem não é progressista, sim, teologicamente, sim, na ISLB. Porque há pastores e pastoras que são mais conservadores teologicamente na ISLB, isso há. Eu conheci alguns, inclusive. Eu diria só o seguinte, não há espaço, eu acho, na ISLB, pelo menos não para uma convivência, para uma vivência satisfatória, para alguém que não esteja disposto ao diálogo e para alguém que queira que toda a igreja pense exatamente como essa pessoa. Né? Querer que todo mundo pense como você vai fazer a experiência certamente ser sofrida, porque a proposta da instituição não é essa, né? Não se entra numa instituição assim pensando em fazer todo mundo pensar igual, fazer todo mundo se corrigir, entre aspas, né? Eu acho por aí, mas não, seria uma injustiça às vezes, né? A gente tem esse rótulo assim, como se todo mundo da ISLB pensa assim, todo mundo, não é verdade isso, né? Visite outros âmbitos da ISLB e você vai ver que a diversidade é real. E é isso. Né? Acho que eu tentei ser bem respeitoso, bem honesto. É, e, não sei, se houver perguntas, insatisfações, comentem aqui. Se houver pontos, há pontos de diferenças mais, inclusive práticos, mas comentem o que vocês querem comentar, o que querem saber também. Fiquem à vontade. A todos, sejam da ISLB, da IELB ou de qualquer outra fé, outra tradição cristã. Um grande abraço, ou não cristã. Deus abençoe e até a próxima.